Boa tarde, já está no ar mais uma edição de Mundo Record News. Seja bem-vindo. Ginebra desmente que esteve na Venezuela em missão de governo, mas admite que viaja para São Vicente e Granadinas em jato privado de advogados de Alex Saab em trabalho de consultoria. Já partido no poder, avança que Ginebra foi ouvido previamente pelo governo antes de ser de missão. Especial da Improfac admite que deslocou-se para São Vicente e Granadinas no âmbito do trabalho da consultoria sobre voos e vistos prestados à defesa de Alex Saab, que está detido em Cabo Verde e é acusado pelos Estados Unidos de ser o principal testa de ferro do presidente da Venezuela. E ainda de acordo com uma nota enviada à nossa redação pela Embaixada dos Estados Unidos na cidade da Praia, é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro. Ainda sobre a polêmica envolvendo Ginebra, este afirma que não esteve com Nicolás Maduro, mas sim a um encontro transparente com advogados de Alex Saab, a convite de uma empresa que está a prestar consultoria e que solicitou férias para o efeito. Pelo que, em sua defesa, esclarece que a viagem foi apenas comercial. É de recordar que na semana passada o governo demitiu Ginebra das suas funções na Improfac por violação dos deveres inerentes ao gestor público e desvio da finalidade das funções. Medida que, de acordo com a secretária-geral do partido no poder, foi precedida de uma audição pelo governo conforme estipula a lei. Através da RCV, Filomena Delgado disse que, tendo em conta que um gestor público nunca pode estar envolvido no negócio deste género e por estar a trabalhar numa empresa privada, a melhor decisão tinha que ser o afastamento do cargo. Mudando de assunto, algumas regiões na Austrália teve dias mais frio nesse final de semana, assim como no Brasil, que até cai neve. Os australianos se divertiram com o inverno rigoroso que atingiu o sudeste do país. A nevasca foi provocada por ventos que vieram da Antártica. Algumas estradas tiveram que ser fechadas. Há pouco mais de uma semana do início da primavera, as baixas temperaturas devem permanecer por mais alguns dias, segundo o Serviço de Meteorologia australiano. Ao contrário de Austrália, nos Estados Unidos, bombeiros tentam combater cerca de 500 focos de incêndios florestais na Califórnia. Pelo menos 6 pessoas morrem e 40 ficam feridos. Diversos estados ajudam na luta contra o fogo e o governador já pediu auxílio de outros países. Os incêndios surgiram após uma onda de raios. Foram mais de 12 mil nesta semana. As chamas consumiram uma área de 3 vezes maior que a cidade de São Paulo. Mais de 500 imóveis foram destruídos e quase 200 mil pessoas abandonaram as casas. E no âmbito da Covid-19, o presidente Debate afirma que países africanos precisam de esforço massivo para recuperar dessa pandemia. O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento acredita que os países africanos vão precisar de um esforço massivo para recuperar dos efeitos da pandemia da Covid-19, que anulou décadas de desenvolvimento econômico. Aqui o Adesina diz que nenhuma nação foi poupada, que a humanidade coletiva está em risco. Os efeitos serão profundos e prolongados, pelo que será preciso um esforço massivo de ajuda aos países, em particular os africanos, para recuperarem da pandemia. Declarações feitas à margem do encontro virtual do banco. A África registra um total de vítimas mortais por Covid de 27.779, em quase 1,2 milhões de casos positivos, tendo ultrapassado a barreira dos 900 mil recuperados, segundo dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. A África Austral continua a registrar o maior número de casos e de mortos devido à doença. Só a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 609.773 infectados e 13.059 mortos. A Itália já ultrapassa 1.000 novos casos de coronavírus num único dia. É a primeira vez que isso acontece desde maio, quando tive abertura de atividades. Foram 1.070 pessoas infectadas, outras 3 morreram. A Itália foi um dos países mais atingidos da Europa pela doença e é o 17º no mundo com o maior número de contaminados. Foram mais de 258 mil, 80% deles se recuperaram. Já o governo de China informa que tem usado vacinas experimentais
contra o coronavírus em pessoas de grupo de risco desde julho. O objetivo é de reforçar a imunidade, embora que tenha uma vacina aprovada. E uma empresa que está a desenvolver uma das vacinas em estudo no país informa que o produto é capaz de neutralizar mais de 20 tipos de novo coronavírus. A análise foi feita com todos os tipos do novo coronavírus encontrados nos Estados Unidos, na Europa e no Oriente Médio. Todos foram neutralizados pela vacina desenvolvida pela empresa Sinovac. A intenção é produzir mais de 300 milhões de doses por ano. Depois de imunizar os chineses, o produto será distribuído aos países com maior taxa de contaminação. Outra vacina desenvolvida pelo Grupo Nacional de Biotecnologia da China entrou na fase 3 de testes. Ela conta com a participação de 20 mil voluntários de diversos países. O produto se mostrou seguro e os voluntários até agora não apresentaram efeitos colaterais. Ainda especialista em saúde pública da uma universidade americana conclui que um estudo sobre a eficiência de máscaras faciais revela que esse papel é fundamental para reduzir a disseminação de doença, mas nem tudo isso é eficaz. Os cientistas fizeram uma série de testes usando esta caixa preta, equipada com um laser especial e um celular. Um equipamento simples, mas que foi capaz de analisar com precisão a quantidade de gotículas que saem da nossa boca quando falamos. Tudo para verificar a eficácia das máscaras faciais usadas atualmente. 14 tipos de máscaras foram analisadas. Essas imagens mostram a quantidade de gotas que passaram pelo feixe de luz nos testes feitos com uma pessoa sem máscara, máscara de algodão, com máscara cirúrgica e lenço de pescoço. A máscara cirúrgica N95 mostrou oferecer uma proteção significativamente maior. Já as máscaras de algodão e os lenços de pescoço se mostraram quase inúteis na redução da propagação de gotículas que podem transmitir o vírus. O que percebemos é que a noção de que qualquer coisa é melhor do que nada mostrou-se falsa, disse o pesquisador. A descoberta que foi publicada na revista científica Science Advances pode agora impactar em políticas públicas de saúde em muitos países, como os Estados Unidos, onde as autoridades incentivam a população a usar máscaras feitas de tecido, para deixar aquelas do tipo médica, que são escassas, aos profissionais de saúde. Os especialistas reafirmam que usar uma máscara eficiente é fundamental, porque de 30% a 40% das pessoas infectadas podem não apresentar sintomas, mas mesmo assim transmitir o vírus sem saber. Então fica ali mais um apelo para o uso de máscara. Agora no também tem a cidade de Tel Aviv, que lança uma nova atividade ao ar livre para divertir a população em meio à pandemia. Casais em busca de uma noite romântica. Famílias à procura de um programa diferente em meio à pandemia. A cidade de Tel Aviv achou uma solução. O primeiro cinema flutuante de Israel. No maior lago da cidade, no Parque Hayarkon, acontece o projeto Sail In, onde moradores podem assistir a um filme sob as estrelas. 70 barcos pequenos estão à disposição do público, adultos e crianças. Os barcos mantêm 2 metros de distância um do outro e cada um tem lugar para 4 pessoas. O acesso é limitado e todos devem comprar os ingressos com antecedência. O prefeito da cidade, Ron Huldai, diz que a ideia é oferecer arte e cultura ao ar livre de forma segura. O cinema flutuante faz parte de uma série de iniciativas municipais lançadas nos últimos meses em Tel Aviv. Para o diretor de eventos da prefeitura, Shabi Mizrahi, o objetivo é apoiar atividades da área cultural que sofreu os impactos da pandemia. Para Lisa, de 11 anos, este evento é algo muito especial. It's amazing, it's special. E na Alemanha, pesquisadores organizam um show para descobrir que eventos culturais podem acontecer sem que o público corra risco de contaminação da Covid. Cerca de 1.500 pessoas participaram do estudo.
Na entrada foram distribuídos pequenos rastreadores para saber se os voluntários iriam manter o distanciamento social exigido. Também foi possível identificar quais as áreas mais frequentadas. Além disso, o público recebeu álcool em gel com uma substância fluorescente. Com a ajuda de luz ultravioleta, foi possível ver onde as pessoas tocaram com mais frequência, locais que podem ser foco de disseminação do vírus. O chefe da pesquisa contou que ficou satisfeito com os resultados preliminares e acredita que, com alguns ajustes, o país poderá receber grandes eventos em breve e com segurança. O número de mortes por Covid tem sido questionado e espalhado por publicações falsas na internet. Médicos consideram que esse compartilhamento de fake news prejudica o trabalho e notificação e imagem da classe. Uma pesquisa publicada nos Estados Unidos identificou mais de 2.000 notícias falsas sobre a Covid, divulgadas nas redes sociais nos primeiros 4 meses do ano. E o Brasil foi apontado como um dos 6 países com mais casos. Informações sobre tratamentos sem eficácia comprovada e com riscos para a saúde acabam influenciando muita gente. As postagens que circulam na internet espalham informações falsas para contestar o impacto da doença. Muita gente já viu esse texto, que atribui ao Portal da Transparência números de óbitos por pneumonia e insuficiência respiratória ocorridos no ano passado. E depois afirma que, neste ano, mortes com essas causas estariam sendo registradas como casos de Covid-19. Mas este médico diz que, sem a confirmação por exames de laboratório, isso não acontece. Você não tem o diagnóstico de Covid confirmado. Você faz a declaração de óbito com o diagnóstico que você tem. Você não vai colocar a declaração de óbito que esse paciente foi a óbito por Covid. Você coloca que ele foi por síndrome respiratória aguda grave, mas as declarações de óbitos que são feitas com o diagnóstico de Covid-19 são os pacientes que têm confirmação. Outra mensagem falsa vai mais longe. Diz que os governadores baixaram decretos para que todas as mortes fossem atribuídas ao coronavírus. Os decretos de governadores citados no texto nunca foram publicados e nem poderiam existir, porque só há uma regra nacional com critérios para os registros de mortes por Covid-19. O protocolo foi definido em uma norma técnica do Ministério da Saúde e tem que ser aplicado em todo o SUS. O governo federal centraliza as informações e é o responsável pelas estatísticas oficiais de casos e mortes no país. É de um site de confiança, tem mais de uma pessoa falando sobre isso. Então a gente tem que ter um papel crítico de questionar o que vem da internet. Revista de imprensa para o Mundo Record News com Elisabetta Dias para mais informações internacionais. No começa com o Record Europa que noticia a África supera 900 mil recuperados. A África do Sul é o país mais afetado com 609.773 infectados e 13.059 mortos. Mundo ao Minuto noticia Covid-19 China autoriza o uso de potencial vacina desde julho. Já R7 traz como manchete republicanos e democratas trocam acusação sobre legislação de Covid-19. Partidos culpam uns aos outros para paralisação de negociações sobre legislação de ajuda relacionada a coronavírus. Euronews destaca na Israel 11 homens detidos por suspeita de violação em grupo. Al Jazeera noticia 10 mortos em atentados gêmeos no sul de Filipinas. Mulher-bomba suicida acusada de segundo dos ataques gêmeos é conhecida como uma fortaleza do grupo Abu Sayyaf. Já Angope noticia desconhecidos incendiam a redação de canal de Moçambique. Para último, Voa informa exército americano procura soldado nascido na Cabo Verde que denuncia assédio sexual. E para hoje é tudo na Mundo Record News. Mais informações confira a partir de 19h30 na Fala Cabo Verde. Para agora fica com Hoje em Dia.